Se você chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para falar do nosso Pulse Abarth na cidade, tá? Se você tá vendo a avaliação completa, essa é uma continuação do vídeo. Se você não está vendo, lembre, esse é um dos vários vídeos desse carro que eu vou levar ele na cidade, rodovia, estrada de terra. Sim, é um carro que vai para a estrada de terra também. Então tudo isso é muito importante para você saber se esse é o carro ideal para você ter na sua garagem. Bom, Fernando, vamos entender qual que é a proposta do Pulse Abarth. É ser um carro esportivo, sim. Ah, Fernando, mas ele corre com Ferrari. Não, calma. Ele não é um super esportivo, ele é um esportivo. A gente tinha os esportivados, o próprio Argo HGT era um desses carros esportivados. E o Argo HGT ele tinha uma característica de ser um carro super usável na cidade. Era um carro tranquilo, sem se preocupar, né? Era um carro macio, mesmo com aquela roda maior, né? Que era opcional. Continuava sendo um carro muito agradável de usar no dia a dia. Porém era um esportivado, ou seja, ele usava a mesma mecânica 1.8 lá que tinha na linha. E, boa, paciência, né? Era o que tinha. Andava bem, mas não empolgava. Aqui é o outro cenário, aqui o carro realmente se empolga, tá? Então, faz sentido na cidade para um usuário comum? Eu vou te falar que faz, tá? Ele tem características que podem incomodar quem é mais chatinho com o carro, né? Gosta de reparar em algumas coisas, que é principalmente o comportamento muito arisco. O que que eu falo de arisco? É um carro que não tem aquele modo eco, sabe? Quando você coloca o modo eco num carro e ele fica tranquilo, passeia, né? Anda devagar. Esse é um carro meio difícil de você conseguir andar com ele tranquilamente, porque ele é muito sensível, mesmo no modo normal, né? Ele tem uma sensibilidade de acelerador que às vezes incomoda. Então quem tem pé um pouquinho mais pesadinho vai se incomodar, porque é muito difícil você dar aquela tocada tranquila. Se eu der esse carro pra minha mãe dirigir, meu amigo do céu, vai ser um Deus na conta, porque ela não tem essa sensibilidade, tipo, sabe, pé levinho e tal. Porque esse carro realmente, qualquer coisinha que você fizer um pouquinho mais de pé, ele já vai achar, pô, ele quer correr. Independente de estar aqui no modo Poison, ele vai querer acelerar, vai andar forte. Isso eu sempre martelo nesse sentido, que pode incomodar algumas pessoas. Saindo desse cenário da pessoa que quer, né, andar tranquilamente, um carro confortável e tal, que eu sempre recomendo. Se você tá comprando um carro a passeio, você não é uma pessoa que gosta de correr, não gosta de coisas absurdas, vai no Pulse 1.0 Turbo mesmo, pega um ímpetus, você vai adorar o carro. Vai andar bem, vai viajar legal, vai ter tudo que você quer. Tem as mesmas coisas que esse carro tem, tá? Em itens. E você vai estar muito bem atendido. O foco desse carro é realmente quem quer correr. Mas como, mais uma vez, eu tô falando de cidade, então dá pra usar na cidade? Dá, pessoal. Por incrível que pareça. Porque vale ressaltar que esse carro, ele realmente não vai só e coloca o motor 1.3 lá do nosso Renegade, do Compass e vários outros carros. Ele vai além de botar o motor 1.3 turbo. Ele realmente tem todo um retrabalho. Temos os freios mais fortes, né, na parte frontal. Mesmo o tambor que todo mundo enche o saco traseiro tem também uma recalibração. Temos, que mais aqui? Suspensão. Toda a suspensão é pensada para aguentar um circuito. E quando a gente fala de um carro que aguenta um circuito, é um carro que 99% dos carros, para ser um carro bom de pista, ele tem que ser mais duro. Não tem como você fazer um carro de pista macio. E aí foi a Fiat e faz um carro extremamente equilibrado. Que aqui a gente tá falando de um carro mais alto. Você já viu o carro de corrida alto? Não tem, né? O máximo que você vai ver é um carro de rally. E mesmo os carros de rally são mais baixos do que a gente vê, por exemplo, em SUVzinhos por aí. Então, aqui a gente tá realmente num Abarth puro sangue, né? A Abarth tem a linha de corridas em pista, mas ela também tem a parte de rally. Eu vou postar aí uma foto pra vocês, se eu lembrar do nosso ponto, né? Fazendo as provas de rally. Então, parece que aquele DNA que ela podia ir pro lado pista e pro outro lado, quando ela pensou, vamos fazer o primeiro SUV compacto esportivo? Vamos. Ela veio para esse lado da competição. Então, por mais duro que o carro precisa ser para aguentar a parte de asfalto, ele ainda continua sendo um carro usável, macio, gostoso no dia a dia. Obviamente não é tão macio quanto as outras versões, não tem, né, milagre. Mas eles não foram naquela ignorância de fazer um carro seco, duro, direto, que é o que ajuda muito no asfalto. E mesmo assim, ele se sai muito bem, porque tem todo um trabalho dinâmico. Não é simplesmente ser duro ou macio, é como que a roda racha o
o contato do chão, né? Como o pneu consegue achar chão, como é progressivo quando você vai entrar forte e entender que a carroceria não vai do nada, né? Perder a traseira, aquela coisa que é, sabe, instantânea. Não, tudo é progressivo, então você sente que sim, tem um trabalho muito refinado nesse carro. E tudo isso sem prejudicar o uso na cidade. Então, dá para ter na cidade? Super dá para ter na cidade. Como eu falei, não é um carro pensado para o conforto, então, mas ainda assim, se eu fosse dar uma nota de conforto, ainda daria um 7,5, ou seja, ele está muito bem posicionado, mesmo com toda essa positividade de ser a versão Abarth. Então, assim, foi uma surpresa muito positiva, e por isso que eu tô começando esse vídeo falando disso, que eu acho que é o que mais as pessoas pensam. Falar, pô, Fernando, mas, né, um amigo meu tinha um Sandero RS, disse que na cidade era terrível de usar, o carro incomoda, ele é muito duro, muito seco, e aqui não, aqui você tá num cenário diferente, e fora a altura, né? Você tá falando de um carro aqui, pessoal, que você vai passar em valeta, quebra-mola, buraco dimensionado, tudo que você quiser, ele vai transpor com facilidade. Você vai sair de um prédio com uma calçada mal dimensionada, qualquer coisa, pessoal, rampa, tudo. E esse carro vai te atender aonde os outros raspariam. Então, é muito legal a proposta desse carro. Você vai falar, ah, Fernando, mas e o preço? Bom, pessoal, né, falando em compra, se você está pensando em comprar e tem esse valor, vai tranquilo que você vai gostar. Mas, como nem tudo são flores, do que eu tenho para reclamar desse carro em questão de uso na cidade? Mais uma vez falando em cima da questão de preço. É um carro de topo de linha, da linha Pulse, ou seja, a gente espera o máximo que ele tenha, né, disponível no mercado para isso. Hoje em dia todos os carros são tecnológicos, então a gente espera o máximo de tudo. É aqui que eu tenho um ponto para criticar. Esse carro não tem sensor de ponto cego. Você vai falar, ah, Fernando, mas para mim não faz falta. Tem muita coisa pra gente que não faz falta, e isso não quer dizer que não possa ter no carro. Tem gente que não sente falta de seta, tem gente que não sente falta de central multimídia. Então você tem que entender que não é o que você espera do carro, é o que o carro, pelo posicionamento dele, deveria ter. Lembra quando os carros eram vendidos sem ar-condicionado? Se esse carro fosse vendido 20 anos atrás, o ar-condicionado seria opcional, o central multimídia seria opcional. Então você poderia comprar exatamente como é a minha Palio Weekend. Minha Palio Weekend 1.66 válvulas era a mecânica topo de linha da época. Motor super veloz pra época, né? Assim, pra proposta do carro e tal. E mesmo assim você comprava o carro peladinho. Aqui eu tô tentando te trazer pro cenário atual. Todos os carros são completos, mesmo a versão de entrada já é completa. Então o que vai agregando? E aí a gente chega no sensor de ponto cego, que na cidade é muito interessante. Porque você tá na dinâmica ali da cidade, alguma coisa, um motoqueiro entrou no seu ponto cego ali, você vai dar seta, bateu o olho aqui no retrovisor, não apareceu, né? Às vezes você usa insulfilme, esse carro especificamente tem insulfilmada, mas né, ele é um insulfilme bom, não é tão escuro. Então tudo isso, né, vai uma situação assim, pô, tem uma luz amarelinha ali, olha que legal, consegui ver. Ou igual a Honda usa, né, o Line Watch, sei lá como que chama, que é a câmerazinha, né, deu seta, aparece a câmera aqui. A Nissan tem um 360, então tem tantas opções que esse carro poderia ter e ele não tem nenhuma. Então, nessa parte de ponto cego realmente eu senti falta, mas obviamente ele tem frenagem de emergência, então se ele vê que vai bater ele vai te avisar, se você não percebeu, não deu resposta, ele mesmo vai frear pra você. O que mais que ele tem? Ele tem os piloto automático normal, mas não tem um ACC também. Aí você vai falar, ah, Fernando, mas o ACC na cidade? Eu, Fernando, uso. Eu sei que tem gente que não usa, tem gente até que não recomenda ser utilizado. Então é um ponto que pra mim também faz falta, porque uma avenida dessa aqui, né, você botou lá, colocou aqui a 60 por hora, botei 60, ele vai manter a distância do Compass ali da frente, eu vou andar tranquilo e bonitinho. Então, né, características cada um usa. Você pega uma Marginal Pinheiros, uma Tietê lá em São Paulo, você vai usar a CC tranquilamente. Então eu acho que nessa faixa de preço esse carro precisa receber urgente. Ano que vem vai receber teto solar, tá? Então é bem, né, eu gostaria que a Fiat fosse lá e investisse de colocar o ACC, ainda que tenha um probleminha que é, ó, não tem botão para colocar isso daqui. Temos esses dois botões, mas isso aqui eu acho que não seria viável, porque ele tá junto com o cancel, tá vendo? Então eu não sei como que a Fiat faria. O que mais que eu posso falar de cidade? Aqui no modo normal, você sente que o volante é macio. Ele não é tão macio quanto a versão comum, né, 1.0 turbo. E a 1.0 turbo e a 1.3 ela tem uma maciez absurda quando tá desligado. Essa daqui é um pouquinho mais pesada, talvez pelo pneu ser um pouquinho mais largo, né? Eu não tenho certeza se ele é mais largo não. Acho que eles lá usam 215 também. Você sente um pouquinho mais de peso, tá? Mesmo na versão normal. Agora se você ligar o Poison, aí sim, ele vai te jogar uma carga bem maior,
Ainda sente que é uma direção mais leve do que seria se tivesse desligado, mas é nítido o quanto ele fica um pouquinho mais firminho. Então aí é questão de gosto, né? E você vai perceber também que ele vai segurar. Aqui na nossa subida, ó, olha como ele cresce, entendeu? Então é assim, sobra motor, tá? Sobra motor mesmo. Então pra cidade, como eu falo, pra cidade muita gente não vai nem sentir falta de motor, mesmo se for a versão 1.3 lá normal. Mas ainda assim, é muito legal você ter isso. Vocês estão vendo que o comportamento do carro muda completamente, tanto de câmbio, né, quanto de velocidade, tudo é diferente. O mapa é diferente do carro. Se eu volto aqui, ó, ele automaticamente já deu aquela esfriadinha, anda bem ainda. E é o que eu falei, pra mim falta um botão eco. Esse carro merecia ter uma configuração de andar mais tranquilo, de fazer um mapa ali do motor mais, sabe, suavinho, o câmbio mais suave, tudo ser mais suave. Realmente eu acho que faz sentido ter os 3 modos, né? Como a gente tem lá, por exemplo, no Peugeot, né, o 2008, vamos usar de referência de coisa. A gente tem o botão eco, a gente anda no normal, toda vez que você liga o carro ele tá no normal. Você tem a opção de botar o botão eco ou o S, que é o Sport, que aqui é o Poison. Então, detalhezinhos, né? Mas é bom a gente lembrar disso daí e ressaltar. O que mais? Ele tem, ó, ele segura na subida, toda aquela tecnologia que eu acho que você já espera que um carro desse tenha, ele tem. Temos farol de LED, tudo completinho. Temos seta também aí, né, na varredura de LED. Dependendo de como o farol tá aceso, ele dá seta, ele desliga para melhorar, né, essa percepção do outro motorista. Se você tiver com o farol ligado, como tá aqui total, aí ele não mantém. Mas se você tiver, por exemplo, só na luz diurna, deu seta, ele vai apagar a luz diurna para focar na seta. Isso é bem legal, porque é realmente no mesmo nível ali, né? Então pode dar um pouquinho de confusão. E por último, pessoal, eu já falei, eu acho que de tudo que eu queria falar, na questão de barulho. Ele realmente é um carro feito para você curtir o barulho dele. Então, para quem não tá buscando isso no carro, vai incomodar. Porque ele realmente faz mais barulho, ele deixa o motor entrar mais para a cabine. E quando você liga o carro, ele faz muito mais barulho, ele chama atenção. Então, assim, quem não entende, né? Você pegar uma pessoa que realmente não entende ou não gosta, você liga o carro lá no botão, né, do carro lá da chave, o carro liga, parece um carro velho, né? Uma barulheira de um carro velho. Porque carro novo, quanto mais evolui, né, menos barulho eles fazem. E aí aqui vem um cenário contrário. Você liga esse carro, ele dá aquela ressonância, né? Tem todo um trabalho de escapamento que a Abarth fez aqui, que torna um carro barulhento. Então, no dia a dia, sim, você vai ouvir mais, tanto motor quanto escapamento. Não é um carro extremamente silencioso, né, como a gente já viu em categorias melhores, nem silencioso como a gente já viu em categoria normal. Então é bem bom deixar nítido isso, bonitinho, placa preta e tudo. E outra coisa que eu sinto falta, né, o piloto automático não freia como a gente tem lá no Honda. Aqui a gente não tem essa possibilidade. Então tudo isso são detalhezinhos que podem incomodar quem já tá vindo talvez de um outro carro que já tenha esses itens e tá vindo pra cá e vai sentir um pouquinho de falta, beleza? Mas recomendo pra cidade, recomendo. Tem opções melhores? Tem, tá? Mas se você tá buscando esportividade, tava com medo de se arrepender porque ser um carro muito duro, eu acho que não é o caso aqui, tá? E não quer dizer que tem gente que vai achar duro, tá? Meu pai mesmo achou o carro duro, mas a gente andou mais em estrada de terra lá no sítio e tal. Então, mas ele achou, ele se incomodou. Ele falou, ó, Fernando, nesse sentido eu não gostei não. Duas coisas que ele não gostou: ele achou o carro duro e ele também achou, ele odiou esse console central aqui que a gente tem no meio pra colocar o cinto, que é difícil, né? O console é alto, o cinto é lá embaixo, então isso incomodou bastante ele. E olha que meu pai nem é velho nem nada, mas mesmo assim ele não gostou, né? Não é aqueles caras que acham defeito de tudo. Meu pai gosta de tudo e mesmo assim são os dois pontos que ele não gostou. Ele realmente achou o carro duro. E eu tô reparando aqui, é capaz de ser do mesmo dono daquele lá. Eu não faço a menor ideia que carro que é esse, cara. Nunca vi na vida. Vou deixar aí pra vocês responder nos comentários que carro que é aquele ali, que é placa preta também, que nem esse daqui. Muito bonitinho. Belezinha, pessoal? Então vou encerrar esse vídeo de cidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu mudei agora para câmera mais fechado, que eu acho que é até melhor de vocês enxergarem lá fora, como um vídeo de cidade. Ainda que a gente goste de ver painel tudo, mas eu acho que é interessante vocês irem acompanhando mais o ambiente do que ficar aí só vendo painel e aquele clarão, né, na parte de fora aqui. Acho que fica um pouquinho mais fácil de ver. Tem umas configurações da GoPro, acho que se eu apertar assim, ó,
ele foca lá fora. Tem umas coisinhas que eu preciso aprender para ajudar vocês na filmagem. Mas é isso. Fechou? E obviamente se eu esqueci, Fernando, você esqueceu. Por exemplo, eu não falei de consumo. O consumo dele é muito bonzinho, tá, cara? Muito bonzinho mesmo. Na cidade eu não vou te falar uma média específica, porque eu quase não andei só a cidade. A maioria das vezes que eu andei foi rodovia, pegando rodovia, terra. Então é difícil eu te falar o meu consumo na cidade. Mas eu vou deixar aqui do Inmetro, mas eu já te falo. Na rodovia ele me surpreendeu positivamente. É um carro que tem uma potência muito legal e nem por isso ele se torna gastão. Principalmente porque ele não é um carro extremamente pesado. Ele não é levinho, tá? Não é um carro de 1000 quilos, mas ele tem uma carga menor do que a gente tem nos outros carros que andam com esse motor também, que são normalmente Jeeps, né? E o Fastback também. Então aqui ele tá muito bem equilibrado. Ele realmente tá... Assim, o motor casou muito bem com o carro. Anda pra caramba, ao mesmo tempo que não precisa gastar muito. Dá de 10 a 0 no que a gente tem no 2.0 lá do nosso Sandeirão. Fechou? E é isso. Qualquer comentário, dúvida, tô aí nos comentários disponível pra você. Só me perguntar que eu respondo com o maior carinho. Um abração pra vocês e até um próximo vídeo.